Olá, tudo bem? Antes de você assistir a esse corte, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho caso você não tenha feito isso ainda. E também para compartilhar o conteúdo aqui do canal da Simples, que tá assim uma bênção. Outra coisa, lembrar que esse corte aqui do podcast do Gustavo Luiz, o Simplecast, tem o apoio da Correta Imobiliária, o seu imóvel no melhor lugar. Tem também o apoio da Guilf Confecções, o apoio do Jaqueira Supermercados e também da Baicuff, a sua lanchonete ali na do Araújo, na Galeria Perácio, aqui no centro de Além Paraíba. Vamos pro corte. Você é de Além Paraíba? Sim, nascido e criado. Aqui em Paraíba, você é de qual bairro aqui de Além Paraíba? Eu nasci aqui vivi a minha infância toda aqui no São Geraldo. Eu acho que quando eu nasci não era, meu pai, minha mãe, minha família não morava aqui, mas morava no estado do Rio, na Pedreira ali no Jamapará. Uhum. Mas a vida toda eu morei em Paraíba, vivi em Paraíba. Nasci aqui no Hospital São Salvador. São Salvador, tudo aqui pertinho. Registrado aqui. E você, aí no caso, aí a juventude sua, você passou toda em Paraíba? Sim, até eu saí de Além Paraíba para fazer veterinária no Rio. Oh. O meu pai era gerente de um posto de gasolina, de um posto de gasolina, Uhum. gerente, e trabalhava no posto de gasolina, e aí ele costumava levar uns bichos lá para casa que os caminhoneiros deixavam. E aí a gente também criava porco. Olha. E meu tio tinha um tio que tinha uma fazenda, então isso eu acho que me levou a essa coisa com bicho. Achava que eu queria cuidar de bicho, queria ser veterinário. Depois, quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que talvez o que eu quisesse ser fosse zootecnista, o que hoje que é um zootécnico, que é um outro profissional, mas nem uma coisa nem outra, acabou fazendo teatro. Eu cheguei na faculdade de veterinária na Rural, no Rio de Janeiro. Uhum. Naquela época todo mundo ia sair, né? Hoje você tem faculdade aqui em Paraíba, um monte de cursos que você faz aqui mesmo. Mas não tinha faculdade. Era uma luta, a instalação da faculdade era uma luta, era uma campanha do Zezinho, do pessoal que fundou a faculdade. E hoje não, hoje você tem, as pessoas fazem curso superior aqui, fazem direito, fazem administração, fazem um monte de coisa, né? Na minha época não existia. Na época tinha que pegar e ir embora mesmo. Tinha que ir embora, ou você vai para Juiz de Fora, ou você vai para o Rio. Juiz de Fora, até hoje se manteve isso ainda, de ir para Juiz de Fora. Mas as pessoas podem ficar mais, né? Podem aprender aqui, podem estudar aqui, é muito importante. E aí eu fui para o Rio para estudar. E eu já fazia teatro aqui, de moleque aqui no Lafayette. Tinha uns professores que estimulavam a gente a fazer isso, né, escola. Quem eram os professores aqui? Cara, não vai lembrar, não. Eu lembro da Liceia, mas tinha umas professoras incríveis, Dona Terezinha, lembro de essa Dona Terezinha, quem? Ela morava, não lembro também não, né? Não lembro direito. De vez em quando eu encontrava coisas, mas alguns deles já não estão vivos mais. Vivos então. mais. Estudei Estudei no estadual, lá no Porto, fiz segundo grau lá, e terminei no CAP. Então, o meu cursinho foi no CAP. Enfim, mas o tempo todo eu sempre fazia teatro, fiz um movimento, trabalhei. Tinha uns amigos na época de segundo grau que a gente fez uma coisa aqui na Paraíba que a gente chamava de Semanarte, chamou de Semanarte. Uhum. Tinha um grupo. E aí esse era um grupo de artistas e fizemos tinha um monte de coisa que acontecia na Semanarte. Fizemos 2 Semanartes. Foram 2? Acho que foram 2. Que tinha festival de música, tinha peça de teatro, tinha exposição. Era feito pela gente, os garotos, uns moleques de 17, 16 anos, faziam sem apoio nenhum, cara. Sem apoio nenhum, a gente batia na prefeitura, a gente batia nos lugares. Nós estamos falando de qual década? Isso qual ano? 78, final dos anos 70, eu acho. 78, por aí, eu tive 17, 18 anos. E era muito difícil, né? Você está em plena ditadura ainda, apoio a... quem quer saber de nada, a cidade
não sei nem como funcionava. Uhum. Eu me lembro de professores dizendo para a gente não falar certas coisas. Era uma época que você ia para o colégio, cantava o hino nacional, tinha que rezar quando o professor não entrava em sala, esse tipo de coisa forçado, entendeu? Não é porque era uma escola religiosa, porque era uma escola cívica, nada disso. É porque a ditadura impunha umas certas... Algumas coisas que não tinha como questionar, né? Não tinha como questionar. Enfim, era essa época. Eu lembro disso. Aí, nessa época, eu fui para o Rio fazer veterinária, passei no vestibular. Trabalhei no Jornal Agora. Nessa Marília. época, eu trabalhava no Jornal Agora. Amigona. Eu conheci a Marília pouco depois disso. Eu saindo, ela chegando. E eu escrevia, eu entrei no Jornal Agora, escrevi para ajudar. E aí eu escrevi umas crônicas. E aí perguntei, o Xaxá era o dono do jornal na época, perguntei se eu podia publicar as crônicas. Não, a gente aqui não publica isso. Isso é notícia. Acabei publicando. Toda semana, toda edição saiu uma crônica minha. Ainda existe essas crônicas. Sim. E aí, cara, com todas essas pistas eu não fui fazer nada ligado a jornalismo. Me lembro do meu pai me perguntando isso. Vem cá, você tem certeza? Meu pai me deu uma máquina de escrever em algum momento. Você tem certeza que você vai fazer isso? Veterinária você mesmo? entendeu veterinária por causa dos bichos lá que chegavam? Porque eu achava... Cara, eu não tinha a menor noção. E acho que a gente hoje que tem essa noção de que existia um universo, um mundo profissional de arte dramática. Assim, claro que você via televisão, você via novela. Eu assisti uma peça aqui que veio de fora, de um grupo, não sei se era um grupo profissional, um grupo de Leopoldina, ali no Cinema Brasil. Mas você não tinha muita noção disso, que virou depois, nos anos 80, 90, que depois que eu fui estudar, é que eu entendi um pouco isso, esse movimento. Não era porque... E por que ali em Paraíba, você não tinha a menor noção que eu podia sair daqui e me tornar um ator, ou me tornar um escritor, ou um jornalista, qualquer coisa desse tipo, porque eu não tinha... Essa informação não chegava pra gente, entendeu? Que hoje chega. Hoje a juventude sabe que pode virar um ator. Mas você via televisão, se nos seus olhos, no seu coração não palpitava? Cara, não é o que você vê, é o que te dizem. Alguém tem que dizer que você é aquilo, que você pode chegar a fazer aquilo. Entendeu? Não é assim, a não ser que você seja realmente, tem algum tipo de... Alguém tem que te dizer, assim, se a sua família... Por exemplo, meu pai era ator, eu nunca soube. Seu pai era ator? Meu pai foi ator amador. E depois, muito tempo depois, é que eu descobri. Aqui em Paraíba? Aqui em Paraíba. Mas tá vendo? Porque eu sou da geração do arteando e do quilombo. Que depois. Então, antes de quilombo, de arteando, já teve outras companhias de teatro? Não, claro que teve, a vida toda. Eles faziam teatro. Minha avó tocava violino aqui nos anos, sei lá quando, 40 talvez. Tinha um grupo, trabalhava aqui, tocava violino. Meu pai era ator amador, provavelmente, no tempo do colégio dele, que isso deve ter sido nos anos 50, no máximo. Não era nem nos anos 50, ele nasceu em 30. Se ele tivesse 18 anos também, como eu tinha, isso é 48, não era nem 50. Claro. Então você tem uma história. Claro, o teatro é uma coisa que... O teatro tem uma vantagem sobre as outras artes dramáticas, que assim, você não precisa de nada. Né? Sim. Você quer fazer uma novela, você precisa de câmera, você precisa de som. De um monte de coisa. Você precisa de um monte de coisa que não é... Teatro você vai na rua. Que não é o ator, que não é só o texto. Não, o teatro basta um ator, e pronto, e alguém que queira assistir. E acabou. Então tem essa grande vantagem. As pessoas fazem o tempo todo, em quase todas as épocas, existe teatro. Em quase todos os lugares e épocas da história do homem, da história da civilização, existe alguém fez teatro. Claro, teve uma época que existem épocas em que tem notícias de corte geral, ninguém faz. Na Idade Média dizem tem uns momentos grandes, uns lapsos grandes, todo mundo morrendo de febre de febre, como é que chama? Febre bubônica, peste bubônica. Isso. Não tinha para fazer teatro, assistir uma peça onde não tem condições, a pessoa quer sair de casa.
Então acaba, em vários momentos, em alguns momentos da história da humanidade acaba. Guerras, durante períodos de guerras e tal. Mas, fora isso, é uma coisa que se faz sempre. Mas... Então, se eu tivesse essa informação, talvez, meu pai fazia. Talvez eu tivesse. E eu falei, pera um pouquinho. Tivesse perguntado a ele disse, não, você não vai fazer uma faculdade de teatro, vai fazer uma escola aqui. E provavelmente ia te apoiar pra caramba, né? Talvez. Porque normalmente não se apoia, não se apoiava tanto, né? Talvez. Ele não dava muita bola, talvez porque também não deve ter muita bola para o que ele fazia na época, uma coisa de jovem, adolescente faz isso. Você antes do teatro, não tem adolescente que toca, que fica tocando e tal. Pega o violão e vai lá. E os pais acham que não, coisa de adolescente, isso é normal. Uhum. No caso, você antes do teatro acontecer na tua vida, você trabalhava com o quê? Cara, eu fiz algumas coisas. Trabalhei no jornal, trabalhei em gráfica no Rio, trabalhei umas coisas assim, uns expedientes desses, em venda, umas coisas assim. E aí, quando é que surge o teatro? Mais uma pergunta classicona daquela. O teatro começa a acontecer, você começa a interessar pelo teatro quando? Não, eu já fazia teatro amador como um moleque, depois adolescente, fui para o Rio fazer veterinária, achei que não... E aí chego na faculdade de veterinária, na Rural, tinha um curso de extensão de teatro. Uhum. Você podia escolher uma escola, uma atividade, como é que eles chamam? De optativas, matérias optativas. Aí tinha teatro, tinha coral, tinha umas coisas assim, canto coral, tinha umas coisas. Aí eu entrei para fazer optativa de teatro e o professor da optativa de teatro depois virou um grande amigo meu e era um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Chamava Derbal Freire Filho. Uhum. Chama, né, que está vivo. E aí eu fiquei ali, acabei entrando, escrevi para o grupo de teatro, montou uma peça minha, fui ficando por ali, depois eu me envolvi com o próprio Derbal, assim, comecei a trabalhar dentro do grupo, acabei largando a faculdade, aí sim, você está no Rio de Janeiro, aí você vai assistir peças profissionais, aí você sabe que existe aquele mundo, que você que hoje você vê pela televisão que ele existe, esse mundo não chegava pra gente. Eu me lembro a primeira vez que eu vi, entrei num ensaio, aí vi o Grande Otelo, Cláudio Gimenez, as pessoas fazem isso para viver, vivem disso. Elas pagam as contas? Elas pagam as contas, fazem isso. Como é que é isso? Não tinha ideia de que as pessoas, como era, o que isso tinha a ver, a televisão com o profissional, com o trabalho, não passa pela sua cabeça. Hoje você tem mais essa consciência, mas se não te disserem, você não tem como adivinhar. Parece que aquilo foi produzido, apareceu na sua frente. Você não tem como adivinhar que aquilo dá trabalho, que aquilo as pessoas estudam, que aquilo as pessoas têm um salário. Né? Que não é simplesmente subir lá no palco e... Então, se você não disser, ninguém vai saber que isso aqui é um estúdio, que você teve que ralar, teve que fazer um investimento, teve que... Uhum. Parece que... Tem uma história, tem um... parece que aconteceu... Existem os bastidores daquilo ali, antes daquela coisa ficar pronta. Ali. E aí essa informação tem que chegar, ou chega para você pela escola, ou chega para você através dos próprios meios de comunicação, uhum. que nessa época não fazia muita questão de contar. Hoje é muito mais democrático, né?